Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Em homenagem à data, confira agora como identificar sinais de perda auditiva, principalmente em crianças e bebês, além da emoção de quem saiu do silêncio para o novo mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Otologia, mais de 15 milhões de brasileiros têm problemas auditivos. De cada 1.000 crianças nascidas no país, 3 a 5 já apresentam deficiência auditiva. Esse é o caso de Francineudo, de 18 anos. Ele já nasceu com surdez, mas só foi diagnosticado aos 4 anos de idade. A mãe, Dona Jarneli, conta que percebeu que o garoto não respondia a certos estímulos. Francineudo sempre ele ficava assim, sem atenção, né? Ele ficava na frente da televisão e eu chamava e ele não vinha. Eu disse que é falta de atenção. Quando eu batia no ombrinho dele, ele tomava aquele susto, né? E olhava para trás. Era difícil ele falar para mim, chegar aqui não estava entendendo nada, até porque não passava de ano mesmo, né? Por não estar entendendo nada com esse aparelho que ele estava. Sempre chegava em casa assim, conversei com a professora pegou a carteira dele, botou bem na frente, porque ele acompanhava ela lendo os lábios dela, né? E era assim, mas era muito difícil, né? Qualquer perda na capacidade auditiva, mesmo que pequena, impede a criança de receber adequadamente as informações sonoras que são essenciais para a aquisição da linguagem. Por isso, a fonoaudióloga chama a atenção para o teste da orelhinha, que deve ser feito já no 2º ou 3º dia de vida do bebê. É um teste indolor, colocado uma sonda dentro do ouvido do bebezinho, é captado sons, né? A gente consegue na hora, rapidinho, coisas de minutos, rápido a gente consegue o laudo, né? O quanto antes a gente fechar esse diagnóstico mais precoce possível, o que é que acontece? A gente consegue um bom desenvolvimento de fala. Aproveitando a deixa, veja as dicas da profissional para identificar sinais de perda auditiva. Primeiro se detecta, ter atenção ao som, né? Se existe som ou não, se tem barulho ou não, se bateu a porta ou não, se assustou. Depois se localiza esse som, se localiza a fonte sonora. Se quando bateu a porta ele olhou para o lado que bateu a porta, se quando a mãe chamou ele procurou a mãe chamando ele, né? Localização. Depois se ele discrimina esse som, se ele já sabe o que é, por exemplo, quando a mãe chama, ele sabe que é a mãe, né? Quando a gente fala, cadê o uau-uau? Ele sabe que é o uau-uau. Depois de reconhecimento, se a criança está reconhecendo esses sons, né? Que aí já vem por volta de quê? 1 ano, mais ou menos, que está começando a falar algumas coisas, mamãe, papai, né? A criança com 2, 3 anos já está começando a desenvolver fala. Se com 2 anos sua criança não fala nada, seu filho não fala nada, ou fala muito pouco, né? Já tem que começar a ficar também atento, procurar uma ajuda, procurar um médico otorrino para fazer uma investigação. Desde os 4 anos, Neudo, como é chamado carinhosamente pela família, usava aparelho auditivo comum, mas segundo a mãe, pouca era a contribuição do acessório. Há 10 meses, o jovem, que também faz reabilitação auditiva com a fonoaudióloga, se submeteu ao implante coclear, popularmente conhecido como ouvido biônico, um aparelho eletrônico de alta complexidade tecnológica, utilizado para restaurar a função da audição. O implante é colocado através de cirurgia e, de acordo com a otorrinolaringologista Arlete Granizo, há indicações específicas para a realização do procedimento. Tem que ser um paciente com perda de surdez profunda, com pouca adaptação no aparelho convencional de amplificação sonora, que seria a prótese utilizada normalmente, que em avaliações que a gente faça tem um reconhecimento de fala até 30%, então é um nível muito baixo de reconhecimento de fala. Então isso aí seriam para casos de surdez profunda. Agora, a indicação formal mesmo seria para a perda severa da audição, que seria praticamente o paciente anacúsico, que já não ouve nada ou tem muito pouco de audição. Possibilitar a alguém que nada escuta alguma sensação sonora, muitas vezes permitindo a compreensão da fala, é sem dúvida um grande progresso. A fonoaudióloga que acompanha Neudo se surpreendeu com a evolução do rapaz e diz que participar desse processo é emocionante. Para mim isso é saber que foi eu que ajudei, né? Fui eu que ajudei aquela criança a desenvolver fala, a reconhecer o som a voz da mãe, a voz do pai, é sem explicação, é fantástico. Meio que é uma pessoa maravilhosa, fala muito bem, aí ela faz uma frase, tipo, carta, fala de um animal, casa, aí eu consegui ouvir as palavras certas, mas ela é uma pessoa especial.
Depois da cirurgia, Dona Jarneli conta que a vida do filho mudou completamente para melhor. Saiu do silêncio para um novo mundo, o mundo dos sons. Para os irmãos, para mim, para o pai, sabe? Foi uma transformação, uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Meu filho tem mudado. Uma vez, assim, eu conversando com ele chorando, porque não ia dar certo o implante dele, né? Eu comecei a chorar, no momento de desespero, eu falei, meu filho, se pudesse tirar a minha audição, dava para você. E os meninos começaram a fazer resenha naquele momento, né? E depois que meu filho fez a cirurgia, foi uma bênção de Deus, foi uma maravilha. É como se meu filho tivesse ganhado a vida de novo. A alegria dele. Quando ele estava com o aparelho sempre, ele ficava triste, pois não ouvia nada. Eu tô com o aparelho, minha filha, hoje é outra vida, quer ouvir música, fica todo ousado, né? De amor, sentir o meu calor, vai me perder. Hoje eu consigo fazer as coisas e antes eu não conseguia. Pássaro de fogo que canta o teu